Olá, personas, sejam bem-vindos. Vamos então à continuação da resolução de exercícios para correção do caderno São Paulo Faz Escola, terceira série do ensino médio, terceiro bimestre. Então nós temos a atividade 1 do tema gráficos de funções, em que está pedindo para esboçar os 4 gráficos de funções do segundo grau em um mesmo plano cartesiano. Então vamos a essas funções então. Aqui eu já adiantei alguns cálculos para que o vídeo não fique tão longo. A primeira função do item A é f de x, x² mais 4. Para nós esboçarmos os gráficos, primeiramente nós devemos atribuir alguns valores para x, para descobrirmos o valor de y. Quando x assume alguns valores, teremos o par de coordenadas dos pontos, inserimos no gráfico, no plano cartesiano, e aí nós traçamos o gráfico. Então aqui, para x igual a 0, o y ou o f de x é igual a 4. Vejam que, substituindo x por 0, 0 ao quadrado, 0, sobra só o 4. Quando x é igual a 1, 1 ao quadrado, 1, com mais 4, 5. Quando x é 2, x 2 ao quadrado, 4, com mais 4, 8. Quando o x é menos 1, observe que o x aqui é o menos 1. Então é como se estivesse dentro do parênteses. Menos 1 elevado ao quadrado é igual a menos 1 vezes menos 1. Que aí fica positivo. Mais 1 com mais 4 dá 5. E a mesma coisa aqui, menos 2, fica 4 positivo, porque é menos 2 vezes menos 2. Dá 4, com mais 4, 8. Aqui, para a segunda, que é a g de x, vejam que mudou aqui o sinal do coeficiente c. Lembrando que esta aqui é uma equação incompleta, o coeficiente b é igual a 0, por isso que não aparece aqui. Temos os coeficientes a e c. O c aqui é menos 4. E o coeficiente a continua sendo positivo. Nós vamos ver qual vai ser o modo, a cara do gráfico quando a é positivo e quando a é negativo. Então aqui é x igual a 0, substituindo 0 ao quadrado, 0, fica o menos 4. Quando x é igual a 1, 1 ao quadrado, 1, menos 4, menos 3. Quando x é igual a 2, 2 ao quadrado é igual a 4, menos 4, 0. Veja que aqui nós temos uma raiz aqui, ó. Quando substituo o valor de x aqui e y dá 0, nós temos a raiz. Então nós temos aqui o 2 como raiz e o menos 2 também como raiz. Observe que para resolver esta função aqui, teremos duas raízes. No caso, são duas raízes reais. Por quê? X ao quadrado menos 4 igual a 0. O menos 4 passa para o outro lado com positivo, fazendo aqui, x² menos 4 igual a 0. Nós igualamos a 0 para resolvermos a equação. X² igual a 4 positivo, passa para o outro lado, troca a operação. Esse quadrado aqui passa para o outro lado com a operação inversa, que é a raiz quadrada. X igual, e aí nós temos duas possibilidades, mais ou menos, porque quando é x raiz quadrada, serão dois sinais negativos, positivo também, são duas possibilidades aqui para dar o mesmo resultado. Mais ou menos raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2, então x é igual a mais ou menos 2. Uma raiz é mais 2, a outra raiz é menos 2. Está aqui. Tá bom? E aí, prosseguindo, substituindo lá, nós temos esses outros valores. Vejam que aqui, nessa primeira função, nós não temos raízes reais. Nós vamos ver principalmente pelo gráfico, comportamento dele, tá? Que mostra que não tem raízes reais. Aqui o gráfico vai cortar o eixo x em 2 pontos, no 2 e no menos 2. Aqui não vai cortar o eixo x, como nós vamos ver. Mas se não tem raízes reais, quais são as raízes? Veja por que não tem raízes reais. Resolvendo aqui, x² mais 4 igual a 0.
1 mais 4 passa para o outro lado como menos 4. Aí esse quadrado passa para o outro lado como raiz quadrada. Só que não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais. Tá? Então, existe em outro conjunto, que é o conjunto dos números complexos, dos números imaginários. E aí, como é que fica isso aqui? Ó? Esse menos 4 fica como 4 vezes menos 1. Por que menos 1? Porque raiz quadrada de menos 1 fica determinado que é igual a i. É o número complexo i. E aí, raiz quadrada de 4, agora sim eu consigo resolver, que é 2. E raiz quadrada de menos 1 é igual a i. Quais são as raízes, então? Mais 2i e menos 2i. O número complexo tem essa cara aqui, ó. Z é um número complexo igual a A mais BI. A está no eixo real e o B no eixo imaginário. A é um número real e B é um número complexo imaginário. Então veja que nesse caso o número real aqui é 0 porque não aparece. Aparece apenas o número imaginário 2 aqui, tá bom? A mesma coisa vai acontecer com esta outra função aqui. E vejam que resolvendo menos 4 menos x quadrado, chegamos ao mesmo resultado, mais 2i e menos 2i. Aqui, isolando aqui, ó, nós temos menos x quadrado, menos 4. Mudou só o sinal do x aqui, tá bom? Então vamos aos gráficos, porque aqui é a mesma ideia de substituição, atribuímos alguns valores para x e substituímos para saber qual é o valor de y, tá bom? Vamos ao gráfico. Aqui eu já adiantei, já tracei os dois eixos, o x e o y, e vamos encontrar os pontos aqui rapidinho. A primeira função, que é f de x, nós vamos fazer o seguinte, ó, olha só. Quando x igual a 0, o y igual a 4. Então tá aqui, ó, x igual a 0, o y igual a 4. O ponto tá aqui, ó, em cima do eixo y. Quando x igual a 1, o y igual a 5. X igual a 1, o y igual a 5. Tá aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Quando x é igual a 2, o y é 8. Então, 2 aqui. O 2 vai subir em linha reta, perpendicularmente. E o ponto está aqui no 8. E quando x, aí vejam que vai continuar. Ó. Se x é 3, aí vai lá para cima. 3 ao quadrado, 9, com mais 4, 13 e assim por diante, tá bom? Ele vai, o x vai aumentando aqui para a direita, a nossa função, nosso gráfico vai subindo aqui, ó, cada vez mais, tá bom? O infinito. Agora, negativo, quando x é menos 1, o y é 5. Então, vejam que quando x foi 1, o y 5. X menos 1, o y 5 também. Então, aqui 1 e o y, o menos 1, o y é 5 também. Quando o x é menos 2, o y é 8 também. Tá aqui, ó. E observe que nós temos uma espécie de simetria aqui, ó. Traçando o gráfico, eu vou fazer primeiro aqui de lápis. Traçando o gráfico aqui, ó. Uma curva aqui. Aí aqui ele vem decrescendo. Aqui. Mas diminuindo esse decrescimento, tá vendo que a tendência é crescer aqui. Chega nesse ponto, que é o ponto de mínimo, nós chamamos ponto de mínimo. Também como vértice da parábola, nesse caso aqui. Quando chegou nesse ponto, ele para de decrescer e começa a crescer. Então há um crescimento aqui. E vai embora por um infinito aqui. Tá bom? Aí para diferenciar, como nós vamos fazer 4 gráficos no mesmo plano, eu vou dar um destaque aqui com uma cor de verde. E vou chamar essa função aqui
de f de x. Essa é a f de x, tá bom? Tá aqui. Vejam que o gráfico, quando eu chamo gráfico, é a curva aqui, tá bom? O gráfico, ele não cortou o eixo x, não interceptou o eixo x. Por quê? Porque não existem raízes reais nessa função aqui, tá bom? Vamos lá ao gráfico g de x agora. Quando x é 0, o y é menos 4. Então, menos 4 aqui, ó. Quando o x é 1, o y é menos 3. Tá aqui o menos 3. Quando o x é 2, aí é 0. Agora vejam que vai cortar o eixo x, porque tem raízes reais aqui, ó. Tá vendo? Quando é 3, o x é 3, o y é 5. Aqui. E quando o x é 4, o y é 12. Tá aqui, ó. Vejam que estou no mesmo alinhamento do 4 e do 12. Agora, os negativos, nós vemos que quando o x é menos 1, o y é menos 3. Ó. Menos 1, menos 3. Quando foi 1, foi menos 3. Menos 1, menos 3 também. Quando o x menos 2 é 0, então as duas raízes estão aqui, mais 2 e menos 2. Que está resolvido aqui, tá vendo? X ao quadrado menos 4 igual a 0 e temos as duas raízes, mais 2 e menos 2. Equação do segundo grau incompleta quando b é 0, é tranquilo de resolver, tá bom? Não precisa nem da fórmula de Bhaskara. Então tá aí, quando x é menos 3, o y é 5, menos 3 aqui, ó, então 3 para a esquerda, 3 para a esquerda e 5 para cima. Agora aqui, ó, 4 para a esquerda, 12 para cima. Então 4 para a esquerda, aqui, e 12 para cima. Agora traçando, nós temos aqui o vértice da parábola que é o menos 4, ou o ponto de mínimo. Aqui, traçando aqui. Curva é um pouco chato de traçar. Tá aí. Opa, eu vou apagar um pouquinho porque ficou um pouquinho fora. Aqui. Mais ou menos aqui, tá bom? Saiu um pouquinho. E aí eu vou usar uma cor aqui. Pode ser a cor vermelha. Para nós. Mais ou menos aqui. E esta vermelha aqui nós vamos chamar de g de x. Essa função aqui, o gráfico dessa função g de x, e aqui em verde, f de x. Você pode observar que há um eixo, o eixo y pode servir também como eixo de simetria. Se nós dobrarmos neste eixo aqui, vejam que teremos só essa parte da esquerda coincide com a parte da direita aqui, tá bom? Porque justamente o vértice está exatamente aqui no zero, no x igual a 0. Agora, as outras duas funções, a h de x e a p de x. Fazendo aqui rapidamente, h de x, ó, 0. O x é 4, o y é 4. Quando o x é 1, o y é 3. 1 aqui é o 3. E vejam que, quando o x é menos 1, o y também é 3. Então já vamos adiantar aqui, ó. Porque também vai servir como simetria aqui. Quando 2 é 0, então aqui também, ó, é uma raiz. E o menos 2 é 0, então também é uma raiz aqui, ó. Então nós já temos este gráfico aqui assim, passa aqui. E aqui.
Passa aqui assim. Quando x é 3, o y é menos 5. Quando é menos 3, é menos 5 também. Então, quando é 3 aqui, é menos 5. Tá vendo? 3 aqui para a direita, 3 para a esquerda, no menos 5. Tá? E quando é 4, é menos 12. Então, 4, 8 aqui, 10, 12. Menos 12 aqui embaixo. Então, tá bem aqui assim. E aqui 4, menos 4, menos 12. Então, traçando aqui, nós teremos mais ou menos aqui, ó. Descendo aqui. Esta função vamos destacar com a cor azul. Vou destacar aqui com um pouco mais de ênfase. Vejam que aqui temos o mesmo ponto de vértice, só que para esta função aqui, que nós estamos chamando de h de x, é o ponto de máximo. Máximo aqui, ó, para cima aqui. E para esta aqui é o ponto de mínimo. O mesmo ponto aqui para as duas. E a última função aqui, ó, vamos destacar os pontos. O 0 é menos 4, tá aqui. Quando é 1 é menos 5, 1 aqui, menos 5. Então, menos 1 também vai ser menos 5, tá aqui. Menos 1, menos 5. Quando x2 é o menos 8, então tá aqui o menos 8, vou destacar aqui. Quando x é 2, o y é menos 8. 2 aqui, desce até o menos 8. E quando é menos 2, também é menos 8. Quando x é 3, é menos 13. 3 aqui, 8, 10, 12, 13. E quando é menos 3, também é 13. Ligando os pontos aqui, vejam que agora aqui também temos um ponto de máximo, que é o menos 4. E esta função aqui também não está cortando o eixo x, porque não existem raízes reais. São raízes complexas. Tá aqui. Tá bom? Essa nós vamos destacar em amarelo. Aqui. Em amarelo. E nós vamos chamar essa função de p de x. Tá dando para enxergar direito? Então deixa eu... p de x aí em amarelo. Observe que o ponto aqui, ó, menos 4, é o ponto de mínimo para g de x e é o ponto de máximo para p de x, para essas duas funções. Observe também que o eixo x aqui, servindo como eixo de simetria, se eu dobrar aqui, esta função em amarelo vai coincidir com essa função em verde e vice-versa. Tá vendo? Observe que aqui nos valores, ó, olha só os valores da f de x, ó. O 0 é 4, o 0 aqui é o menos 4. O 1 aqui é o 5, o 1 aqui é o menos 5. Tá vendo que são números opostos? Então elas são opostas. Essa função é oposta da outra função aqui. A função fx é oposta à função p de x aqui, ó. Não é inverso, tá? Inverso é outra coisa, são opostas.
E aí nós temos a característica também de que há uma simetria aqui, porque o ponto de máximo está em cima do eixo Y. E aí temos as duas metades, se cortarmos ao meio esta parábola, esta metade aqui coincide com a outra metade aqui em simetria. Tá bom? Tá legal? Então observe também, última observação, é que onde a parábola cortou o eixo Y é o valor do coeficiente C. Então aqui, ó, o C é mais 4, cortou aqui no mais 4. O C é menos 4, cortou aqui no menos 4. O C aqui, cuidado com esse tipo, tá? Tá fora de ordem aqui. Então aqui fica menos x² mais 4, ó. O C aqui é mais 4, cortou aqui no mais 4. E o coeficiente A é negativo, então boquinha triste, nós chamamos de boquinha triste aqui, ó, para ficar fácil de visualizar. Negativo, quando A é negativo, boquinha triste. Quando A é positivo, boquinha feliz aqui, tá bom? Então aí, olha só, aqui também a mesma ideia, menos x² menos 4, ó. O C é igual a menos 4, então em amarelo, cortou aqui no eixo Y no menos 4. Tá legal? Então, forte abraço, até a próxima aula.